Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Está iniciando a segunda edição do Podcast Maker do Colégio Estadual Augusto Meyer. Aqui quem fala é André Castilhos, aluno do curso técnico em eletrônica do Colégio Estadual Augusto Meyer. Hoje, dia 9 de abril de 2024, uma data muito especial, uma data memorável para a cultura maker, pois é a data na qual lembramos de muitos fatos importantíssimos para a tecnologia e para a indústria. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Aço. A data foi escolhida em homenagem à criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941. Esta liga metálica revolucionou e continua revolucionando a indústria mundial. Mesmo nas fábricas que não trabalham diretamente no ramo de metais, o aço está ali, marcando sua presença nas máquinas, prateleiras e instrumentos. E nas nossas casas também, nos talheres, bandejas, as mesmas prateleiras. Enfim, o aço está presente no nosso dia a dia de muitas formas. Atualmente, o Brasil se mantém em 8º lugar na produção mundial de aço e é responsável por 3% de todo o aço existente no planeta. Então, dia 9 de abril é comemorado o Dia Nacional do Aço. Eu não sabia dessa não, hein, pessoal? Vocês sabiam? Curiosidade, né? Enfim, 9 de abril, Dia Nacional do Aço. Dia 9 de abril também é aniversário da primeiríssima gravação de voz humana realizada. Em 9 de abril de 1860, o inventor Leon Scott utilizou sua invenção, o fonoautógrafo, para realizar a primeira gravação de voz humana. Posteriormente, a mesma tecnologia do fonoautógrafo foi aperfeiçoada e utilizada no disco de vinil. Temos aqui a gravação realizada por este aparelho. Vamos escutar. Bom, como podemos perceber, a fonografia evoluiu muito nos últimos 164 anos. Pois bem, dia 9 de abril de 1860 foi realizada a primeira gravação de voz humana. Bom, eu convido aqui a estudante do curso técnico em administração do Colégio Estadual Gomes Jardim, Rúbia Castilhos, para conversar um pouco com a gente sobre fonografia. Seja bem-vinda, Rúbia. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui. Pois bem, pode falar, fica à vontade. Bom, eu acredito que a gravação de áudios, ela tornou muito mais prática a comunicação. Perfeitamente. E pensar que provavelmente o Scott, lá no passado, ele nem imaginou que em pleno 2024, 164 anos depois da invenção dele, a gente ia estar mandando mensagem por áudio, né? Ou seja, a ideia de gravar um áudio, de manter um arquivo de áudio gravado, realmente foi algo que revolucionou a humanidade, né? Sim, com certeza. Eu também penso muito na questão, por exemplo, quem utiliza muito a gravação de áudios, principalmente no WhatsApp, né? São pessoas que não sabem escrever, pessoas analfabetas, né? Não só as pessoas analfabetas, mas as pessoas com limites, com deficiências visuais, né? O áudio acaba sendo uma ferramenta muito útil para essas pessoas, uma ferramenta de acessibilidade. Sim, com certeza. Especialmente as pessoas idosas que também não estão lá muito ambientadas com esse ambiente digital, tá selecionando uma letrinha de cada vez, não é mesmo? Sim, é uma ferramenta muito útil, né? Muito prática. E eu acho que ela facilita muito a comunicação da internet, assim. Isso, no meio digital. E comunicação tem tudo a ver contigo, né? Tu é estudante de técnico em administração, né? A comunicação, acho que ela tá mais presente na tua área de estudo do que, por exemplo, a gente que é eletrônica, porque
Querendo ou não, lógico, a comunicação é fundamental para todo ser humano, independente de qual área trabalha. A comunicação, ela também é importante para vocês da administração, porque, veja bem, nós da eletrônica, a gente pode muito bem se trancar num quarto e ficar só nós e os componentes, só eu e a placa e mais ninguém. Agora vocês lidam com pessoas o tempo todo, então realmente a possibilidade de gravar um áudio, eu acredito que deve ter sido uma revolução e tanto no meio das comunicações e da administração, né, das relações interpessoais. Assim, eu acredito que no meio da administração a gente mantém, consequentemente, muita comunicação com pessoas de diversas faixas etárias e de personalidades diferentes. E eu acredito que no áudio a gente pode expressar coisas que muitas vezes no texto a gente não consegue expressar. Então eu acho que assim, o áudio ele é assertivo, ele é objetivo, assim, sabe? Ele expressa muito bem o que tu quer dizer. Certo, muito obrigado pela sua participação, Rúbia. Foi de grande valor. Já esperamos a próxima e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Como nós percebemos, a data de hoje trouxe grandes saltos tecnológicos. Avanços estes que são importantíssimos para a cultura maker. Agora falando sobre o Dia Nacional do Aço, gostaria de chamar aqui os meus amigos Manuela e Pedro Henrique, o PH, para falar um pouco sobre a experiência deles aqui na Sala Maker. Aqui vocês aprenderam a mexer com metais e estruturas metálicas. Seja bem-vindo, PH. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Então eu queria que você falasse pra gente um pouquinho da tua experiência com a manipulação de metais, né? Porque eu vejo direto aqui você trabalhando com estruturas metálicas, ferramentas diferentes. Eu vi você até construindo alguma coisa, uma estrutura metálica, não sei o que é exatamente. Fala um pouquinho mais pra gente. Aqui no Maker a gente usa bastante estruturas metálicas, tanto na parte elétrica quanto na parte mecânica. Até para construir coisas, utilizar coisas que precisam de metais, por exemplo, usar a circular, que precisa do disco de metal para poder cortar madeira e etc. E facilitar o nosso trabalho, pregos, parafusos para prender ou pregar algumas coisas. Sim, eu vi que esses dias você estava construindo uma caixa metálica, eu não lembro exatamente o que era. Acredito que seja um revestimento de algum mecanismo que ficasse lá dentro, não é mesmo, PH? Sim, eu montei uma caixa e por dentro eu fiz uma fiação para montar um projeto que eu estou pensando e futuramente posso desenvolver e falar mais no podcast aqui. Certo, obrigado pela sua participação, Pedro Henrique. Volte sempre. Eu que agradeço e com certeza eu vou voltar. Bom, enquanto a nossa amiga Manu se ajeita aqui, opa, ela já se ajeitou. Seja bem-vinda, Manu, ao nosso podcast, a nossa segunda edição do podcast. Boa tarde, tudo bom, André? Como é que você está? Tudo certo. Então, hoje a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência. Tu contou pra gente hoje mais cedo aqui nos bastidores do podcast sobre um colega seu do curso técnico que realizou um projeto diferente. Conta pra gente o que ele fez exatamente. Acho que você, melhor do que ninguém, sabe os detalhes. Ah, sim. Eu até queria que esse colega tivesse aqui. O nome dele é David. Ele construiu um chassi num carro, de um projeto dele, que o carro era controlado por um módulo Bluetooth, que ele mesmo construiu todo o chassi, ele construiu toda a parte elétrica, toda a parte de comando desse carrinho e também a programação. Ficou muito show. Ele fez todo o chassi com ferro, ele soldou, ele lixou o ferro e ficou muito lindo, muito show mesmo. Pois bem, Dia Nacional do Aço, celebrado hoje. Enfim, vai se encerrando por aqui o nosso podcast. Obrigado pela sua participação, Manu. Eu que agradeço. Certo? Então hoje foi celebrado, dia 9 de abril, o Dia Nacional do Aço e também aniversário da primeiríssima gravação de voz humana.
Vai ficando por aqui a segunda edição do nosso podcast e até a próxima!